Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós temos mais um conselho de Paulo, e no conselho de hoje nós vamos falar sobre ele, a razão desse canal existir, a razão das nossas vidas, a razão desse reino maravilhoso, a razão de tudo. Nós vamos falar de Jesus. Vamos aprender algo com Paulo, mas Paulo está nos dizendo para imitarmos a Jesus nesse texto, então vamos também aprender com o nosso Senhor. E o texto que nós vamos ler está lá em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos pensar aí um pouquinho sobre esse texto. O conselho de Paulo está no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 5. Ele diz para nós termos o mesmo sentimento que Jesus teve, para nós termos o mesmo modo de pensar que Jesus teve. E que modo de pensar foi esse? É o que ele vai explicar ao longo do texto que nós estamos lendo. Nós estamos tomando Paulo como um exemplo aqui nesses vídeos, nesse quadro, e tomando os conselhos dele para a nossa vida, mas ainda nós precisamos ter Jesus como nosso exemplo e como nosso modelo. Então, nesse versículo 5 ele disse: pensem assim como Jesus pensava. Tudo que nós fazemos precisa ser assim como Jesus fazia. Tanto as nossas ações, o nosso falar, o nosso pensar, tudo precisa ser baseado na vida de Jesus. Inclusive essa questão da humildade, que é o que ele vai tratar aqui. Então, no próximo versículo, ele veio começar a dizer sobre essa humildade que Jesus teve. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não achava que era Deus, pensava não, ele era o próprio Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele não achou que essa informação sobre ele, que isso era algo que ele devia apegar-se, algo que devia ser retido a qualquer custo, como se isso fosse a prioridade na vida dele. Vir ao mundo mostrar que ele é Deus. É claro que nós precisamos reconhecer a Jesus como Deus, porque Jesus é quem nos salva. Jesus veio para nos dar a vida eterna, mas para isso nós precisamos crer que Ele é o Senhor, precisamos crer que Ele é o Salvador. Então o fato de Jesus ser Deus não pode ser ignorado, mas Jesus não tomou isso como algo fundamental na sua vida. Ele não veio aqui para ficar mostrando e aparecendo para as pessoas: olhem para mim, eu sou Deus, me sirvam, me obedeçam, deem louvores a mim. Ele não veio aqui procurar a glória, mesmo sendo digno de todo o louvor. Então, ele não considera isso algo tão importante assim, mas pelo contrário, ele pega essa informação de ser Deus, deixa de lado, para que ele possa também se tornar homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se tornou homem. E aí, como vai dizer no versículo 7, ele se esvaziou, ele deixou de lado tudo que ele era para ser como nós somos. Ele deixou de lado tudo que ele merece para receber o que nós merecíamos. Jesus não se apegava ao fato de ser Deus, tanto que deixou isso de lado, se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou de lado quem ele era para ser como nós. É como se ele estivesse tirando toda aquela roupa de rei, a coroa, as vestimentas, e colocando uma roupa de servo, para que ele pudesse vir aqui ao mundo e se relacionar conosco, trazer de volta essa conexão entre o reino de Deus e o seu povo, e a humanidade. Nós estávamos afastados dele, mas ele queria ser esse caminho, ele queria que nós tivéssemos esse acesso a ele, e por isso ele veio até aqui disfarçado, digamos assim, de servo.
Tanto que algumas pessoas não acreditaram na época e não acreditam até hoje que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus e que veio a esse mundo na forma humana. Acham que ele era um homem qualquer, porque ele não procurava a riqueza e não procurava a glória. Ele não veio para ser o rei. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele se fez pecador por nós, mesmo não tendo pecado nenhum. Ao olhar para ele, nós veríamos alguém pecador, porque ele estava em figura humana, em figura de alguém que erra, mesmo que nunca tenha errado. Mesmo que nunca tenha pecado, ele levou na cruz todos os nossos pecados. Jesus mesmo, ele disse isso para Pilatos, quando estava próximo de morrer. Ele disse: o meu reino não é daqui, porque se fosse, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas os judeus estavam, na verdade, o entregando à morte. O reino dele não é daqui, mas ele é o rei do reino dos céus, do reino de Deus, que é o que nós falamos aqui. Ele é o rei, mas não deste mundo. Por isso, ele veio como servo e muitos não acreditaram nele. Lá em Marcos 10, versículo 45, diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus, que é Deus, veio para servir, quem somos nós para acharmos que não precisamos fazer isso? Ele se tornou semelhante a mim e a você. Não tem como não vermos na vida de Jesus que ele deixou quem ele era por nós. Ele trocou toda a glória, toda a realeza, tudo que ele tinha no céu por nós e morreu naquela cruz. O versículo 8 está dizendo isso, que Jesus se humilhou e que Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz não foi qualquer morte, foi uma das piores. E um Deus sendo obediente, ele foi obediente ao Pai, que também é Deus, mas ele foi obediente quando ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade. Humildade é isso, a gente deixar de lado o que a gente quer para fazer a vontade do Pai. Entender que Ele é quem sabe melhor para nós, simplesmente nos sujeitarmos a quem vai obedecer, a quem vai servir, a quem vai simplesmente respeitar sem questionar, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós vemos a humildade hoje em dia como algo tão ruim. Humilde é aquele que não tem dinheiro. Você se humilhar é você se colocar numa posição muito baixa. Você se humilhar é algo horrível. Você não pode se humilhar. O mundo fala pra gente levantar nossa cabeça e não deixar ninguém passar por cima da gente. Mas se humilhar não é isso. Se humilhar é entender que Deus é soberano e que nós não somos nada. Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou. Então quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Quem somos nós para nos colocarmos acima dos outros ou acima de Deus? Deus é soberano e nós precisamos dessa humildade que Jesus tinha. Jesus não precisava ser humilde porque Jesus tinha tudo, porque Jesus é tudo. E nós que não temos nada, que não somos nada, nós só temos a Ele. Como nós achamos que podemos nos orgulhar de alguma coisa? Assim como nós ligamos humildade a quem não tem nada, realmente nós não temos nada. Mas Cristo nos deu tudo. Ele deixou tudo que Ele tinha para que nós pudéssemos fazer parte desse reino. Então, o que acontece quando nós servimos? O que nós recebemos em troca? É isso que nós vemos no versículo 9. Jesus foi humilde, por isso Deus o exaltou, dando a Ele um nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz lá em Lucas 14:11, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não é aquele que foi humilhado pela vida, aquele que foi humilhado pelos outros. Não é os humilhados serão exaltados. Isso é um ditado popular que a gente diz, mas que na verdade não é bíblico. A Bíblia não diz que se os outros te humilharem, você vai ser exaltado. Não. A Bíblia diz que quem tiver um coração humilde, aquele que se humilha, aquele que entende que veio para servir, assim como Jesus, é exaltado. Aqueles que reconhecem a sua pequenez, que reconhecem a sua miséria, serão exaltados por Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas nós não fazemos isso buscando a glória, buscando a exaltação, porque senão já não seria humildade, seria interesse. Mas simplesmente nós humilhamos, porque nós sabemos quem nós somos. E concluindo então, o versículo 10 e 11 vai dizer um pouquinho sobre Jesus, e eu vou ler de novo, para a gente declarar mais uma vez quem é o nosso Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
mesmo que ele tenha deixado de lado o ser igual a Deus, o ser Deus, nós o reconhecemos como Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todo sempre, que a nossa vida seja para exaltar ainda mais esse Deus que se humilhou por nós. Que a nossa vida também demonstre, propague essa humildade que Jesus tinha. Essa humildade por amor e não por rejeição. Essa humildade porque nós nos colocamos como servos de um Deus de amor. Que possamos ser humildes uns para com os outros, nos sujeitando uns com os outros e principalmente nos sujeitando para com Deus. Foi isso que Pedro nos aconselhou, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, deixe o orgulho de lado, deixe a arrogância de lado, seja alguém humilde, não fique arrumando discussões com as pessoas que estão ao seu redor por causa do orgulho, mas deixe a sua opinião, o seu discurso de lado. Jesus deixou toda a sua glória para que pudesse ter paz conosco. Então, vamos ser assim como Ele, principalmente debaixo da mão de Deus. Um beijo pra vocês, eu espero que Deus abençoe a sua semana. Volta aqui na semana que vem pra gente continuar falando sobre o reino de Deus e manda esse vídeo aqui pros seus amigos que precisam ouvir essa mensagem também. Ah, claro, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram e de curtir e comentar o vídeo aqui embaixo também. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Até a próxima!